A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que você está bem. Estamos aqui para oficializar o tema, da Missão Vida Nova para o ano de 2023. 2023 é o ano da minha fidelidade para com Deus, em nome de Jesus, amém? Estivemos orando, mais ou menos uns 2 meses, oramos com a igreja, com os irmãos, com os pastores, oramos, buscando do Senhor algumas orientações, e entre elas estava também o tema para este ano. E na semana que antecedeu o Natal, ou a penúltima semana deste ano de 2022, o Espírito de Deus colocou muito forte no nosso coração sobre que devemos ser mais fiel a Deus. Então eu entendi, que nós temos que ser fiel a Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus. Sabendo, que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, para que habite com ele, e aquele que anda no caminho reto, este vai servir a Deus. Está ali no Salmo 101, versículo 6. Mas, estamos apoiados numa verdade bíblica, para ter esse tema. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, na parte C. Deus ama aquele que dá com alegria, em nome de Jesus, amém? E eu gostaria que você pegasse, esse banner nosso aí, que nós colocamos, se pudesse divulgar para toda a igreja, pedir para os irmãos colocar no seu Facebook, ali na capa do seu Facebook, para que ele possa estar vendo essa verdade, e isso trazer uma conscientização para ele, e nós pudermos estar ministrando sobre esta verdade, vai ser muito bom, e com certeza no final do ano de 2023 nós estamos mais abençoados de que entramos, em nome de Jesus, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com você, e se você ficar livre também para compartilhar essa palavra para com a igreja, em nome de Jesus, amém, querido? Diz assim em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7 e 8, em nome de Jesus. Diz assim no versículo 6: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundei em toda boa obra. Amém, querido? Meus queridos, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós vamos observar que Deus, ele não está dizendo que ele prospera. Nesta passagem bíblica nós vamos ver que não está nos orientando que Deus enriquece, não está nos ensinando que Deus abençoa. Ainda que esta passagem não esteja dizendo a respeito destas coisas, nós sabemos que estas coisas acompanham, aquela pessoa que dá, com uma atitude de alegria. Assim sendo, eu entendo que as bênçãos do Senhor é resultado, do ânimo de um ofertante, é resultado dos sentimentos de um ofertante, é resultado da gratidão de um ofertante. Eu entendo que as bênçãos do Senhor, ela nunca vai ser resultado das motivações do ofertante. Querido, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que a palavra-chave desse texto é o amor, porque vai dizer aqui para nós, no versículo 7, que Deus ama aquele que dá, aquele que contribui, aquele que reparte, aquele que oferta com alegria. E ele faz isso com alegria. Assim sendo, eu entendo que a alegria na mente de Deus é um tema
da mordomia cristã. Querido, essa passagem vai nos identificar um personagem, e é o personagem central dessa passagem, e vai nos denunciar que essa pessoa, que esse personagem é uma pessoa amada por Deus. Vai falar que é aquele que dá com alegria, que Deus ama aquele que dá com alegria. Quando olhamos para essa passagem, até parece que Deus não ama aquele que dá por tristeza. Até parece que Deus não ama aquele que dá por necessidade. Até parece que Deus não ama aquele que não oferta. Com certeza, não cabe a mim, não cabe a você a dizer quais são e quais não são as pessoas que são amadas por Deus. Mas uma coisa eu faço, eu tenho que ressaltar, eu tenho que denunciar, eu tenho que reverberar o apreço, o carinho que Deus tem por aqueles que possuem um coração alegre, um coração liberal, um coração generoso em dar, em ofertar, em contribuir, em repartir para a sua obra. Olha, uma verdade eu prefiro ser amado por Deus por causa do meu desapego das coisas materiais. Olha que eu já ofertei terreno, carro, casas, tenho dado tudo e não me tem me faltado nada. Claro que eu prefiro ser amado por Deus, por usar parte dos meus recursos, recurso esse que o próprio Deus me deu. E agora eu uso parte desse recurso para a extensão do reino de Deus na face da terra. Eu prefiro ser amado por Deus pelo meu desprendimento, pelo meu desapego, do que ser reconhecido no mundo espiritual como uma pessoa mesquinha, como uma pessoa egoísta, como uma pessoa insensível no promover o reino de Deus na terra. Queridos, e essa não foi a experiência dos irmãos da igreja de Filipe. Exatamente, eles eram pobres, mas das suas pobrezas eles tiraram e ofertaram com alegria na vida de Paulo, no ministério de Paulo. E Paulo pôde dizer a eles: vocês podem tudo naqueles que te fortalece. E Paulo pôde dizer a ele ainda no versículo 19 do capítulo 4, Deus, segundo a sua glória, suprirá todas as vossas necessidades. Querido, essa passagem vai nos revelar que dar faz parte de servir ao Senhor, que ofertar faz parte de servir o Senhor. Querido, e eu quero te falar, aleluia, que dar é um dom de Deus. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, do versículo 6 a seguir, vai falar de 7 dons que Deus dá. Nós vamos ver que Deus vai falar a respeito dos dons que Jesus dá e a respeito dos dons do Espírito Santo, que são 9. Então aqui nós estamos falando do dom que Deus dá. E no versículo 8, na NVI, vai dizer assim: se é dar, ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente, né? E na Almeida, corrigida e fiel, ela vai dizer assim, no versículo 8, ou que exorte, use esse dom de exortar, e o que reparte, faça com liberalidade. Aqui é um conjunto de 7 dons dado por Deus, ao povo de Deus, dado por Deus ao povo de Deus, para que ele possa ser liberal, para que ele possa ser generoso.
em nome de Jesus. É verdade, querido. A verdade é que nós podemos servir o Senhor com os nossos talentos, com as nossas habilidades. E assim o fazemos. Fazemos na área da informática, fazemos na cantina, fazemos, servimos o Senhor, em várias áreas, no evangelismo, servimos ao Senhor de várias maneiras, em nome de Jesus. Mas dar também é um dom de Deus para servir o Senhor. E nós vemos, querido, que o capítulo 8 de 2 Coríntios e o capítulo 9 de 2 Coríntios é um manual de instrução para aqueles que procuram motivos reais para dar, motivos reais para ofertar, motivos reais para contribuir, para repartir. É desse jeito. A Bíblia vai nos orientar que cada versículo do capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios está cheio de incentivo, está cheio de motivação para nos animar a dar, a ofertar, a contribuir, a repartir em nome de Jesus, ou seja, a crescer em intimidade com Deus em nome de Jesus. Querido, eu quero que você entenda, meus amados pastores, líderes, obreiro, igreja da MVN, entenda que aquele que assina o que o apóstolo Paulo escreve, diz nas suas cartas, é o mesmo que vai usar o apóstolo Paulo para nos falar em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, ponto e vírgula, não com tristeza, vírgula, ou por necessidade, ponto e vírgula, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. Querido, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus daquele que dá com alegria. Entenda que Deus é a origem, é o local de onde vem tudo aquilo que nós temos, em nome de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo vai estar dizendo no versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 9. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos deu pão para comer. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Veja bem, meus queridos, o apóstolo Paulo está usando duas figuras aqui para ilustrar. Ele está usando a semente e ele está usando o pão. E a fonte de toda a provisão, tanta semente como o pão, eles vêm de Deus. É a fonte. E nós sabemos que uma é necessária para que a outra existe. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 12, nós vamos ver que ele produziu, portanto, a erva verde da terra, a grama que dá semente de acordo com a sua natureza, e a árvore que dá fruto, cuja semente está nele, de acordo com a sua espécie. Querido, está nele. A semente está nele. Olha, o homem natural, o homem sem Deus, crê que a semente que semeia e o pão que ele come vieram por força dele, vieram por casualidade, vieram por a sua própria sabedoria. E uma vez que ele entende assim, uma vez que ele pensa assim, ele entende que não precisa agradecer a Deus por aquilo que ele come. Mas nós não. Nós, como filho de Deus,
nós reconhecemos que Deus é a fonte do nosso sustento, que Deus é o nosso Jeová Jiré. Deus é o nosso provedor. Nós entendemos que até aqui Deus não deixou de ser Deus que supre as nossas necessidades. E podemos dizer, da mesma forma que disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus, querido. Querido, eu quero que você usa a sua dianoia, usa os seus pensamentos e começa a pensar naquilo que Deus já fez. E com certeza você vai descobrir que Deus projetou tudo para que vivamos. Aleluia! Com alegria. E assim sendo, se nós entendemos isso, nós entendemos que Deus merece tudo de nós, porque quando nós estamos devolvendo o nosso dízimo, quando nós estamos semeando uma oferta, nós estamos dizendo, porque todas as coisas são tuas, Senhor, e do que recebemos das tuas mãos, nós te damos. Nós estamos reverberando uma palavra dita pelo rei Davi em 1 Crônica, capítulo 29, no versículo 11, 12, 13, 14. Vamos ver o que está escrito aí? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. A riqueza, a glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Para quem sou eu? Quem é meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Vem das tuas mãos e pegamos e te damos voluntariamente, porque vem de ti. O Senhor é o nosso provedor. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus dos seus pais, e todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Queridos, nada do que temos é nosso. Tudo vem da mão dele, e da mão dele nós tornamos para ele. Não podemos guardar aquilo que não pertence a nós, aquilo que pertence a ele. Aleluia. Meus queridos, nós temos que entender que Deus é um Deus de um dom indescritível. No versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 9, vai dizer assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Ah, querido, a palavra inefável é uma palavra muito conhecida na língua grega. E os gregos sempre faziam referência dela aos mistérios dos seus deuses. E era comum ouvir essa palavra, e essa palavra foi definida como palavra sagrada demais, né, para ser falada, né? Essa palavra é algo que não é possível de escrever, se trata de algo que não se pode demonstrar. Querido, a palavra inefável, ela vai aparecer por 3 vezes no Novo Testamento, e como algo maravilhoso que não pode ser descrita, que não pode ser demonstrada. Olha,
quem usava essas palavras no Novo Testamento, em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho palavra para explicar como eu estou maravilhado. Eu não tenho palavra para explicar o meu sentimento a respeito desse atributo, dessa característica do meu Deus. Aleluia! O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo usava a palavra inefável para se referir ao Deus incrível, ao Deus tremendo que eles amavam e que eles seguia. Aleluia! E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o primeiro dom inefável, que o primeiro dom indescritível de que falavam tinha a ser de Jesus Cristo. Ao se referir a esse dom inefável, o primeiro se estava referindo a Jesus Cristo, a Deus, aleluia, esse amor incomparável que Deus tinha pela humanidade perdida. João capítulo 3, versículo 16. Olha esse dom inefável, esse dom indescritível, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! A verdade é, querido, que nada pode ser maior do que este dom inefável dado por Deus. Sim, dado por Deus. Veja bem, querido. Veja bem, o que nos espera no céu? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz que as coisas que os olhos não viram, as coisas que o ouvido não ouviram, as coisas que não subiram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Será que esta passagem, será que esta verdade não é uma motivação para termos um coração alegre, para que tenhamos um coração generoso, para que tenhamos um coração liberal? Olha, querido, se nós já possuímos esse dom inefável, o dom de dar, esse dom indescritível, por que nós não somos fiel ao Senhor, né? No pouco. E quando que aquilo que nos espera é muito grande, é coisas que os olhos não viu, é coisas que o ouvido não viu, é coisas que não desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia! Querido, entenda o significado de ser aquele que dá com alegria, de ser essa pessoa que dá com alegria. Mas o que é que não significa dar com alegria? É dar com tristeza. Tristeza é o oposto da alegria. Deus nos fez, entenda, Deus nos construiu, nos criou, nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Veja bem, essas duas características, a sua imagem e a sua semelhança, revela o nosso comportamento, revela o comportamento do nosso coração. Isso me faz pensar, olha, querido, que os momentos mais alegres, os momentos mais tristes de adoração é quando estamos devolvendo o nosso dízimo, é quando nós estamos ofertando. Esse para alguns é o momento mais alegre. Ele vai ofertar dançando, cantando, pulando, alegre, saltitando. E alguns vão com a cara amarrada, com a cabisbaixo. Alguns nem vão. Mas o que significa dar com tristeza? Significa dar com tristeza, significa que esta pessoa, ele realmente não está querendo dar. Não, estamos falando daquela pessoa que procura
procura evitar tocar no assunto de dízimo e oferta. Estamos falando de pessoas que estão na igreja, pessoas que gostam da igreja, menos no momento do ofertório, menos no momento do dízimo e da oferta. Dar com tristeza significa dar o mínimo possível. Aleluia! São pessoas que no momento do ofertório, se eles abrem a sua carteira, é para procurar a menor nota que tem, a menor moeda que tem. É esta hora que esta pessoa vai travar uma batalha mental em dar o menos, o menor, enquanto que para Deus eu tenho que dar o melhor, e o melhor não está no volume, não está na quantidade, mas está no meu ânimo, é dar com alegria, que seja ien, que seja R$1, que seja R$100, o ânimo tem que ser o mesmo, porque Deus ama o que dá com alegria, independente da quantidade. Aleluia! Aquele que dá com tristeza é uma pessoa que tem um espírito mesquinho, que reluta, é aquele que tem um espírito egoísta, que reluta em dar para o Senhor. Esta pessoa não sabe que a sua atitude é que fecha o seu coração para as bênçãos do Senhor. Mas o que significa dar com alegria? Dar com alegria é dar como você propôs no seu coração, conforme o que você propôs no seu coração. Queridos, pensa bem na mordomia do dar, na mordomia cristã. O dízimo é o nosso ponto de partida, é a nossa questão de fidelidade, é a nossa questão de amor por Deus. Da mesma forma que o dízimo era para os judeus, ele é para a igreja. Ou seja, o dízimo é do Senhor, porque o Senhor é que formou o povo de Israel. É o Senhor que formou a igreja, que criou a igreja. A igreja é o mistério de Deus. Então, é a mesma coisa. O dízimo é do Senhor e ponto final a respeito desse assunto. O dízimo não é do Velho Testamento, o dízimo não é dos profetas, o dízimo não, ele é do Senhor. Aleluia! Agora, quando nós lemos esta passagem, nós vemos Deus, por meio do apóstolo Paulo, introduzindo algo novo, né? Um modo de dar, onde não existe um valor específico. Não. Deus vai dizer, por meio dos lábios do apóstolo Paulo, que cada um, né, dê conforme propôs do seu coração. Aleluia! Essa é a única frase que resume a verdadeira motivação para ofertar. Aleluia! Eu propus no meu coração de ofertar. Aleluia! Olha, e quando nós olhamos para essa frase, cada um, nós vamos ver que é um dever individual, que ninguém pode chegar com a mão vazia diante de Deus. Quando Paulo está falando, cada um dê segundo ou conforme propôs no seu coração. Então todos nós temos o dever de semear. Então nós temos que ensinar, pais, os nossos filhos, desde pequeno, né, a alegria de levar uma oferta para o Senhor. Se nós fizermos desta forma, quando os nossos filhos crescerem, eles não terão problema em ser bons mordomos de Cristo. Aleluia! Quando nós olhamos isto, esta passagem bíblica, né, é que o apóstolo Paulo está dizendo, cada um dê segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então,
eu entendo, aleluia, que dar é uma decisão do coração, da alma. Coração aqui está significando a minha alma. A minha alma tem o meu intelecto, tem as minhas emoções e a minha volição, que é o meu livre-arbítrio. Aleluia. Se você vai ficar pensando, né? No que dá, do que não dá, quanto dá, né? Não, você decidiu. Um exemplo, dá aí R$ 50, aí você vai ficar pensando sobre R$ 50, você vai descobrir que você não pode dar por causa das suas necessidades. Não, 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 não. Você vai perder a sua alegria. Então, não. Protege de tudo que você tem guardado, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Se você, querido, sair da razão e for para a sua alma, você vai descobrir uma coisa, que você tem uma dívida de gratidão para com Deus. Por quê? Porque ele te amou primeiro. Por quê? Porque ele te transportou do reino da treva para o reino do Filho do teu amor. Por quê? Porque seu nome está escrito, ele escreveu o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque ele foi te preparar um lugar. E olha, eu quero te contar um segredo, ele já preparou e está te voltando para te levar. Aleluia. Você tem uma dívida de gratidão para Deus. Ou seja, quando nós entendemos que nós temos uma dívida de gratidão, aleluia, nasce no nosso coração um sentimento de retribuir para aquele que fez algo para nós, aleluia. Deus fez algo para você, ele te transportou de reino, ele escreveu o seu nome no livro da vida, ele tem te dado vida com abundância, ele tem manifestado a misericórdia com você, então dê com alegria. Dar com alegria é dar voluntário, sem qualquer pressão interna ou pressão externa, ainda que elas haja, mas eu digo não para elas, eu sei em que tenho crido, aleluia. Ei, querido, e da maneira que está envolvido o meu sentimento em dar, e na maneira que está o meu estado de ânimo para dar, está relacionado de como eu vou prosperar. E este é o grande desafio da minha fé na mordomia de dar, de ofertar, de contribuir, como propus no meu coração. Isso vai me conduzir para a promessa que está no versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, em toda a graça. Então, à medida que eu dou com alegria, Deus vai fazer a sua parte e eu vou prosperar, porque Deus ama aquele que dá a nossa com alegria. Então, meus queridos, vamos fazer a nossa parte. Isso, conforme nós propusemos em nosso coração, na nossa alma, há um sentimento de retribuir, há um sentimento de dar, há um sentimento de ofertar com alegria. Deixa fluir em nome de Jesus nesse ano de 2023 e vamos, aleluia, deixar evidente, aleluia, a nossa fidelidade com Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nos nossos compromissos com Deus, em nome de Jesus, dizendo: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, no culto da meio da semana, no culto de ensino, no culto de oração, no culto do sábado, no culto do domingo, no culto do jovem, no culto das irmãs. Aleluia! Vamos para a casa do Senhor. Aleluia! Querido, eu quero falar a respeito das razões para dar com alegria. Por que eu dou com alegria? Porque Deus que nós temos, Ele deu com alegria. Ele dá com alegria. Presta bem atenção. Quando Deus, Ele criou todo o mundo, Deus não fez esse mundo, Deus não criou esse mundo com tristeza, mas Deus estava respondendo um plano que Ele tinha para a salvação do homem caído. E Ele estava fazendo tudo para isso, para dar com alegria para este homem, para mim e para você.
quando Deus terminava o seu dia de criação e ele via tudo que ele criou, a Bíblia diz que ele via que era bom. Com certeza, meu querido pastor, minha querida amada irmã, o semblante de Deus era um semblante de uma alegria incomparável. Olha só, veja bem, olha, vamos ver o sol. Quando Deus criou o sol, estrela de primeira grandeza, esse astro-rei, olha que luz esplêndida, brilhante, olha que calor gostoso. Deus criou o sol para nos dar da sua luz, para nos dar calor, e ele faz isso de uma forma generosa. Deus fez isso de uma forma generosa e o sol faz isso de uma forma esplêndida. Aleluia! Olha, na sua maneira de dar. O sol gera vida no planeta. O planeta depende da generosidade do sol, da luz que o sol dá, do calor que o sol dá. Em algum momento o sol já parou de dar a sua luz, já parou de dar o seu calor? Não. O único momento que foi que o universo parou, mas o sol continuou dando a sua luz, o sol continuou dando o seu calor. O universo parou para que o povo de Deus, Josué e o povo de Israel vencesse. Como está ali no capítulo 10 do livro de Josué. Querido, olha, presta bem atenção. Quando nós olhamos para a criação da terra, a terra sempre dá. Todos os dias nós comemos da sua generosidade, da sua generosidade, da sua liberalidade. A terra, olha, ela dá. Olha, o homem diz que há uma fome. Não, o que há exatamente não é uma fome. Há uma má distribuição da terra. Da terra não, da comida, da renda. Não há uma fome, porque a terra dá. A terra dá. Olha, veja bem, Deus disse em Gênesis capítulo 8, no versículo 22, enquanto existir a terra, o plantio e a colheita, o sol e a chuva, o verão e o inverno sempre vão existir. A terra sempre vai dar. A terra sempre vai dar. Toda a criação, querido, é o exemplo de alguém que dá com alegria, que criou para dar com alegria. Olha, querido, Deus não fez nada para si mesmo. Tudo que Deus criou foi para dar. O salmista Salomão, no Eclesiastes 3, no versículo 11, vai dizer: Deus tudo fez, Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Aleluia! Deus fez tudo perfeito para dar, somente para dar. Deus gosta de dar, a terra dá, o sol dá. Aleluia! E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, em nome de Jesus. Querido, entenda que o que dá com alegria está livre, do quê? Do amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Claro que o dinheiro em si mesmo não é ruim. Claro que o dinheiro em si mesmo não é mal. Não, nós precisamos. O dinheiro é espiritual. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas quando o amor ao dinheiro substitui o meu amor, substitui a minha confiança, a minha dependência de Deus, aí sim ele se torna a raiz de todo mal.
Assim sendo, o ofertante que dá com alegria não ama o dinheiro, esse ofertante já não é escravo do dinheiro, não é escravo de mamão, não é escravo da riqueza. Ele não fez do dinheiro o seu senhor, como diz a palavra de Deus em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou estimará a um e desprezará a outro. Você não pode servir a Deus e a mamão. Aquele que dá com alegria é uma pessoa liberta do espírito de mamão. Aleluia! É do dinheiro em nome de Jesus. Veja o que diz o sábio Salomão em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, é vazio de alma. Para aquele que dá com alegria, o dinheiro não é o fim, mas é o instrumento que Deus usa para abençoar a minha vida, a minha casa, o meu ministério, a minha igreja. Aquele que dá com alegria é o homem que descobriu que através do que ele recebe, ele pode honrar, ele pode glorificar, ele pode adorar o seu Senhor. Aleluia! Queridos, porque aquele que dá com alegria, ele é possuidor da graça de Deus. Veja o que diz o versículo 14. E pelas suas orações, por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Versículo 15. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Querido, se Deus ama aquele que dá com alegria, essa pessoa é um filho de Deus que foi alcançado pela sua graça. Pela sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Sois salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É notório que aquele que dá com alegria, ele foi transformado pela graça de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Ele foi transformado ao ponto que tudo que ele tem, incluindo os seus bens materiais, ele coloca à disposição do reino do seu Senhor. Ele coloca à disposição de Deus. Olha, precisamos reconhecer que a graça para transformar os homens, a graça de Deus é que precisamos para transformar o homem naquele que dá com alegria. É a graça de Deus que o homem precisa. Aleluia. Os crentes precisam reconhecer na sua vida que tudo é pela graça, do começo ao fim. Ele deve reconhecer, aquilo que Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, ela é suficiente e vai fazer com que você dá com alegria. Olha, querido, o meu desejo, que o seu desejo de dar não seja por causa de necessidade, por causa de dívida, Não. Ou porque eu preciso de uma recompensa, de algo, Quem de nós é digno de salvação? Ninguém. Tá? A salvação é resultado da graça imerecida, mediante a fé recebida de Deus, ou seja, é dom de Deus, não vem de vós. Tudo é por causa da graça superabundante de Deus em nossas vidas, como diz o verso 14, tendo em vós saudade por causa da excelente graça de Deus que em vós existe. Você tem a graça. Deixa a graça gerar em você
a alegria de dar, de compartilhar, de repartir, de ofertar, de doar, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos o maior dom já concedido por Deus, aleluia, o dom inefável, o dom indescritível de dar, aleluia. Olha, existe alegria naquele que dá com... aquele que dá. E existe nele um desejo de fazer os outros felizes. Paulo vai dizer isso aqui nesse capítulo. Deus ama aquele que dá com alegria. Porque Deus está interessado, né, em fazer outras pessoas felizes. Se você dá com alegria, Deus vai usar aquilo que você dá com alegria para fazer outras pessoas felizes. Deus sabe que a maior felicidade dessa pessoa, né, desse crente, tá, que tem esse espírito solidário, esse espírito abnegado, tá, esse amor pelos outros, tá, esse espírito altruísta, tá, ele não vive para si mesmo, não. Ele vive com alegria, né, em ofertar, em ajudar o próximo, em fazer outros felizes, tá? Aquele que vive para si mesmo é uma pessoa infeliz, tá? Aquele que dá com tristeza ou dá por necessidade é infeliz, tá? Olha, mas existem pessoas que se deleitam em fazer outras pessoas felizes, né? Que se deleitam em glorificar a Deus, honrar o seu Senhor, abençoar o mundo. Esse homem é feliz. Olha o que diz Paulo no versículo 12, né, do capítulo 9 de 2 Coríntios. Porque a administração desse serviço, tá, não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Uau! Vai suprir a necessidade, vai fazer pessoas felizes, saciadas. Ei, quando eu e você, nós damos liberalmente, generosamente, nós fazemos outras pessoas felizes. Que Deus nos conceda graça sempre para sermos, né, pessoas que dão com alegria e que demos hoje mais do que demos ontem, né, e que demos, né, amanhã, tá? Mais do que demos hoje, em nome de Jesus, tá? Que possamos descobrir hoje, né, essa alegria que nós mesmos tínhamos negado para nós, alegria de dar. Querido, presta bem atenção. Vimos aqui, Paulo escreve, Deus, por meio de Paulo, escreve: Deus ama aquele que dá com alegria. Que declaração espetacular! Que privilégio que nós temos! Nós que fomos alcançados pela graça, né? Fomos alcançados pelo dom inefável de Deus, porque Ele deu o seu Filho, tá? Esse dom indescritível, tá? E nós sabemos, tá, que o tempo de dar vai acabar. E para onde nós vamos, lá nós não temos que dar, lá nós não temos que contribuir, lá nós não temos que ofertar. Não. Lá não vai haver necessidade no céu. Os pobres, as viúvas e os órfãos necessitados, lá eles vão deixar de existir. Não vai haver necessidade de lá no céu enviar missionário para outras partes. Não. Queridos, presta atenção. Não vamos chegar no céu de mão vazia. Vamos dar aqui. Vamos dar, que isso enche as nossas mãos, tá? Tenha alegria de ser fiel a Deus no pouco, porque Ele vai nos colocar no muito. Não, a nossa mente pensa que se eu ajudar aqui,
Deus vai me deixar milionário aqui. Pode até fazer, porque Ele é Deus. Mas Deus, se você fazer aqui, Deus vai te levar para um lugar aonde o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, aonde não desceu no seu coração. E é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Deus vai ser fiel no muito. Se nós formos fiel, se nós darmos com alegria, tá? Se nós entendermos que tudo que nós temos é dele. E por que nós vamos guardar aquilo que pertence a ele? Tenha a alegria de ser duplamente amado por Deus, por ser aquele que dá com alegria. Aleluia! Tenha essa alegria, querido, e entenda que esse é o ano da minha fidelidade a Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu ministro a bênção, Senhor, sobre as famílias, sobre, papai querido, os casamentos, sobre as congregações, sobre os obreiros, em nome de Jesus, que eles vão ser fiel a Ti, nos dízimos, nas ofertas, nos compromissos, eles vão ser fiel a Ti, na obediência da Tua palavra, em nome de Jesus, que 2023 é o ano de nós testificarmos das nossas fidelidades ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E você pode dizer comigo, amém, amém, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração.